Prazer, pessoal. Sejam muito, muito bem-vindos, bem-vindas à Masterclass de Levels. É um super prazer estar aqui com vocês, falando nessa segunda-feira. Espero que esteja todo mundo bem. E quero contar um pouquinho para vocês, né? Primeiro me apresentar e a gente falar um pouquinho do que é a Elas. E a gente tem uma convidada muito especial, que é a Gabriela Canhas, que está aqui. Gabi, amiga, e também trabalhou comigo na Loft, e hoje é diretora de People na Nuvem Shop, e vai ter um momento aqui que a gente vai trocar com ela e saber um pouquinho os aprendizados que ela teve com Levels. Agora ela está vivendo, né, uma implementação na Nuvem Shop, então vai ser muito bom a gente ouvir um pouco das perspectivas, mas também do aprendizado que ela teve na Loft. Então vai ser muito bom. E aí, gente, começando o nosso momento, só para me apresentar, quem ainda não me conhece, eu sou a Dani Bruzzi, me chamo de Dani, pelo amor de Deus. Eu fiz graduação na PUC, há muito tempo atrás, em administração, e eu sou a fundadora da Elas, né, e fundadora da Elas People Academy, que é uma iniciativa que a gente fez derivada da Elas, que eu vou contar um pouquinho para vocês. Tenho mais de 15 anos de experiência em RH, liderando áreas de People, e sou muito apaixonada para falar principalmente dos temas de cultura, performance, carreira e remuneração, que eu digo que são os temas cabeludos de People, né? Todos os temas de People são difíceis, e quem está liderando essa área, já digo parabéns, vocês chegaram até aqui, mas realmente, né, cultura, performance, carreira e remuneração são temas bem complexos, e que a gente precisa garantir uma sinergia, uma coerência, e nem sempre é fácil, né? Tem muito a ver com o modelo de negócio da empresa, com a cultura da empresa, com o que é factível na mentalidade da liderança, como é que a gente evolui essa mentalidade, então tem muita coisa, né? Eu sou mentora da Endeavor e do Latitude, né, que para mim é um grande aprendizado participar das mentorias, eu aprendo muito quando a gente vive os desafios, e fui líder de pessoas, né, na 99, na Loft. Na 99 foi onde eu conheci, inclusive, a Carla Baroni, que se tornou minha sócia na Elas, e lá a gente viveu muita coisa, foram muitos aprendizados, principalmente do que não fazer. Uma empresa que contratava 80 pessoas por mês, com, né, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, a gente literalmente trocando o pneu com o carro andando, não tem como a coisa sair tão bem feita, né? Então a gente teve muitos aprendizados, e que depois eu apliquei parte deles na Loft, onde eu fui ser head de People, e foi um super desafio para mim como profissional, nada fácil também, acho que viver 2 escaladas de empresa com uma ambição muito grande, com um movimento muito grande, emocionalmente não é fácil, então quem já passou por isso sabe do que eu estou falando, e aí eu criei a Elas, né, então o que a gente faz na Elas e o que a gente é especialista? Nós temos uma pegada muito educacional, e é por isso que a Elas People Academy foi muito natural de ter sido criada, porque quem já trabalhou com a Elas, quem já fez projeto com a gente, sabe o quanto a gente tem essa pegada mais colaborativa e um pouco diferente das consultorias mais tradicionais. A gente gosta de dizer que a gente realmente vai se fazer parte de um time quando a gente está trabalhando com um cliente, quando a gente está trabalhando com um parceiro, porque a gente sabe que a área de People não tem bala de prata, não tem algo de prateleira que funciona, né? Quando a gente está falando de gestão de pessoas, é muito customizável e a gente realmente tem que entender os contextos, a cultura, as dores daquela empresa, daquele momento. E os temas que a gente mais fala na Elas é remuneração, cultura, levels, né, que é trilha de carreira, que eu vou explicar um pouquinho para vocês, performance, avaliação de desempenho e desenvolvimento de liderança. A gente também faz trilhas de capacitação de liderança, a gente também faz offsites, então a gente tende a ser bem generalista na área de People, justamente para a gente conseguir expandir bastante, né, e conectar muito as frentes dos produtos de RH, né? A gente sabe que RH não é uma coisa isolada da outra, tudo está muito integrado com base no ecossistema da empresa. E aí, só para vocês conhecerem um pouco dos nossos clientes, a gente trabalha principalmente com empresas de tecnologia, mas não só, e a gente já trabalhou com empresas de diversos tamanhos, né? Então, a gente já trabalhou com a Hashdex, que está aqui, por exemplo, e a gente, né, muito maleável e muito customizável nesse sentido de entender contextos e conseguir modelar a nossa forma de pensar para empresas que estão bem no início ou que têm uma operação ainda não tão parruda em termos de tamanho de time, assim como saber moldar essas soluções para empresas já bem mais estabilizadas e bem mais complexas. E aí, como é que surgiu a Elas People Academy, né? A gente percebeu que realmente a gente poderia expandir esse aprendizado,
e trazer essas experiências de tudo que a gente viveu na Elas e também na nossa trajetória profissional, para realmente compartilhar com diversos profissionais de RH, fundadores e fundadoras. Então, a Elas People Academy é uma comunidade de troca e aprendizado. Temos algumas pessoas aqui que já fazem parte da comunidade. A gente está criando muita coisa nova e muita coisa legal esse ano, para deixar a comunidade realmente bem parruda. E os temas que a gente fala é cultura e gestão, né? Tudo que envolve gestão de pessoas e cultura organizacional. E a nossa missão é que a gente consiga fazer com que a área de People esteja realmente conectada à estratégia de negócio, seja mais protagonista, pense de uma forma mais disruptiva, consiga conectar as necessidades da liderança com as necessidades da gestão de pessoas, né? Então a gente realmente acredita que tudo isso precisa estar muito integrado para fazer sentido para aquele contexto e realmente ter sucesso e ser efetivo. E aí, o que a gente, né, tem na EPA, que a gente chama, né? Então, Elas People Academy. A gente tem os cursos, a gente já fez o curso de Levels, essa é a terceira vez que a gente está fazendo. A gente também já teve o curso de remuneração estratégica, que acabou de acontecer. Então, depois, se alguém tiver interesse em saber mais sobre remuneração, também pode me mandar mensagem. E a gente vai ter mais cursos esse ano. A gente vai abrir um pouco mais, né, expandir um pouco mais os temas, então vai ter bastante curso bacana. E aí, na comunidade, a gente tem, né, sempre preços exclusivos, ofertas exclusivas para quem é da comunidade. A gente tem um grupo de WhatsApp, a gente está começando a fazer calls de benchmark, a gente quer fazer um marketplace de mentoria, enfim, tem muita ideia, muita coisa rolando. E a gente também já teve um encontro presencial e estamos marcando o próximo encontro agora, final de junho. Já falei para a comunidade, mas quem é da comunidade que está aqui, saiba que a gente, final de junho, vai fazer um encontro. Quem ainda não segue a gente para conhecer os conteúdos, para saber o que a gente está fazendo, esses são os links, né, do meu LinkedIn e do nosso Instagram. Então, sigam lá para vocês terem acesso a tudo que está acontecendo na Elas. A Ananda também mandou o link aqui, quem não foi tão rápido no QR Code aqui. E aí, né, falando de imersão de levels, né, por que inclusive, a gente está decidindo falar sobre esse tema, né? Por que a gente decidiu fazer uma terceira imersão de levels? Realmente, assim, é um tema que foi muito rico para o meu aprendizado como liderança de people. Só para contar um pouquinho da trajetória de vocês, aliás, tem uma pessoa aqui da minha vida passada, quando eu trabalhava em farmacêutica, que eu falo que farmacêutica foi minha vida passada, gente, porque, assim, era outro mundo, não tinha nada a ver com trabalhar em tecnologia e startup. A Ju está aqui e trabalhou comigo lá, e ela, né, e lá na farmacêutica, a gente via os processos de forma muito estruturada, tudo vinha muito do internacional, empresa americana, então já tinha uma previsibilidade e as mudanças elas não eram tão grandes em termos de estrutura de gestão. Quando eu fui para 99, sendo muito sincera, assim, os meus primeiros 6 meses foi uma sensação de amor e ódio todo santo dia, assim, me dava vontade de chorar todo santo dia. Eu sentia que eu não sabia nada, tipo, eu tinha trabalhado 8 anos numa indústria farmacêutica, achava que eu sabia tudo, cheguei lá e falei, emburreci, assim, eu não sei do que eu tô fazendo. E muito porque a forma de pensar de uma empresa, né, mais ágil você precisa pensar nas soluções. A sua liderança muitas vezes nem sabe assim, o que é gestão de pessoas, como é que faz isso de uma forma muito estruturada, está todo mundo descobrindo como desenhar o negócio, como desenhar o produto, então realmente é uma loucura. Então, realmente foi um momento de tanto aprendizado para mim na 99, que foi quando eu conheci Levels, né? Então, quem me apresentou Levels foi o Peter Fernandes, ele era, né, o CEO da 99 na época, os fundadores já não estavam tão dentro da operação, e ele trabalhou no Google antes. Então, o Google foi, né, a primeira empresa que chamou dessa forma essa metodologia, e quando eu aprendi com ele, realmente a minha cabeça mudou totalmente sobre... E eu acho que não foi só quando eu aprendi, acho que depois que eu implementei na Loft, depois que eu criei a Elas e que a gente foi implementando em diversas empresas com contextos muito diferentes, inclusive muito diferentes do Google, eu nunca trabalhei numa empresa do porte do Google, né, com a estrutura do Google, para mim foi um grande aprendizado entender como customizar essa metodologia que realmente é muito potente sobre trilha de carreira, mas para contextos muito diferentes, com complexidades muito diferentes. Então, lá, quando eu aprendi com o Peter, foi meio, tipo, na raça, foi meio, tipo assim, como assim você não sabe o que é Levels e isso vai mudar totalmente sua cabeça? E realmente foi um outro patamar que eu cheguei, né, como profissional. Por exemplo, quando eu cheguei na Loft já falando sobre isso, né, para o fundador,
realmente foi assim, caraca, isso é muito diferente de tudo que a gente já ouviu falar e faz muito sentido para o ambiente mais em transição, um ambiente que muda muito rápido, que é mais moderno, mais disruptivo, enfim. E aí foi esse o motivo que a gente decidiu fazer Levels pela terceira vez, porque não é trivial mesmo falar sobre esse assunto. É uma mudança de mentalidade das empresas e da forma como é feita a gestão. E a gente, né, eu falo que a gente precisa, já que eu me tornei essa Levels Believer, as pessoas já ouviram, aliás, já estou passando isso, né? Já tem gente falando, eu sou Levels Believer, eu sou Levels Believer. Realmente a gente precisa compartilhar esse conhecimento, essa metodologia, para o máximo de pessoas possível, para a gente realmente gerar esse impacto, né? Aí, a Tamires nunca fez Levels e já é Levels Believer, é isso, gente. Todo mundo vai ser mordido aqui no final das contas. Então, por isso que a gente decidiu fazer essa terceira imersão. E aí, eu queria contar para vocês rapidinho o que vai ser nessa, o que é essa mudança de mentalidade, essa trilha de carreira que realmente muda a forma de fazer gestão de pessoas, né? A gente vai ter essa imersão agora, que vão ser 9 módulos gravados, vocês vão assistir quando vocês quiserem. Então, algumas pessoas falaram, mas eu não vou poder assistir, eu não vou poder estar no encontro online, eu queria tanto estar no encontro online. Você não vai perder nada se você assistir o gravado. Então, se você não puder ir em algum encontro, você vai ter acesso a todo o conteúdo na plataforma por 6 meses. E aí a gente vai ter os 5 encontros. Os 5 encontros vão ser para dinâmica e dúvida, então ele não vai ser para passar conteúdo, não vai ser para passar metodologia, vai ser mais para a gente exercitar e botar realmente a mão na massa do que é Levels na prática, né? E aí a gente tem as datas, então depois vocês vão conseguir ver no site as datas certinhas, e o conteúdo vai ficar todo disponível na plataforma por 6 meses, e quem faz o curso entra para a comunidade automaticamente, então entra, né, com todos os benefícios para a comunidade. E aí, as 5 primeiras pessoas que comprarem o curso, a gente vai ter aula especial com a Gabi vai entrar, hoje ela vai falar, né, um pouco mais por cima, mas a gente vai ter uma aula dedicada para ela falar sobre os cases e os aprendizados dela, e também uma mentoria individual comigo. Essa mentoria individual não, desculpa, até, né, ela é individual, mas assim, é legal explicar que a gente permite que vocês tragam pessoas da empresa de vocês. Então, vamos supor, né, que vocês estejam num contexto onde vocês querem trazer o líder de vocês, uma pessoa que trabalha como par na sua área, para fazer a mentoria, porque você já contou sobre Levels. Então, você pode levar essa pessoa na mentoria comigo, não tem problema nenhum. É até bom, porque daí a gente troca sobre o contexto e eu sei mais sobre a empresa. E a gente não tem algumas pessoas me perguntando sobre isso, então eu já vou falar de frente. A gente não tem previsão de segunda turma, porque a gente vai abrir os novos temas de imersão da Elas. Então, como já é a terceira vez que a gente está fazendo Levels, eu não vou garantir que a gente vai fazer Levels tão cedo, tá? Então, eu queria deixar isso bem claro. Vocês vão poder ter acesso aos conteúdos gravados, isso sim. E aí, o que vai ter na imersão? Vai ter o impacto de Levels na gestão, que a gente vai contar, né, como que isso impacta a liderança, quais são, né, a mudança de mentalidade que gera na liderança, como que constrói Levels, todos os steps, as customizações necessárias para algumas áreas, que a gente vai explicar como é que funciona isso, os steps para implementação, então, o que é o Depara de Levels, que a gente chama de Assessment de Levels, que basicamente é definir quem vai ser cada nível, treinamento e comunicação para a liderança e para a empresa, como é que a gente faz isso, a conexão com todos os processos de people, na estrutura organizacional, recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, e boas práticas e cases, que daí a gente também vai ter o case da Nuvem Shopping. E aí, gente, para quem já conhece a Elas, sabe como é que a gente funciona, mas para quem ainda não conhece, a gente entrega toda a nossa metodologia da Elas. A gente não esconde nada, a gente não guarda nada, não tem nada que você vai falar assim, nossa, a Elas só trouxe até aqui, porque daqui para lá ela não falou. Não, a gente vai falar absolutamente tudo que a gente faz com o nosso cliente, né? Com o nosso cliente a gente faz de forma particular, e aqui a gente vai contar tudo para vocês de forma, né, em conjunto. E aí o que vocês, né, eu acho que esse ponto também é bem importante, a conexão com os processos de people, vocês vão ter todas as boas práticas aqui. Mas, obviamente, que um dos pontos que as pessoas, inclusive, trazem na mentoria é esse. Dani, agora eu vou redesenhar minha avaliação de desempenho dessa forma. O que você acha? Você acha que vai funcionar? Então, também é algo que vocês podem trazer na mentoria. Então, gente, eu queria fazer uma enquete rapidinho aqui com vocês, que é, quem quer fazer o curso de Levels, escreve para mim no chat aqui, rapidinho, eu quero. Se você tiver na dúvida, também pode colocar eu quero, não tem problema. Eita.
Nossa, gente, a galerinha da Nômade aqui, que bom ver vocês. Olha, muita gente, muita gente. Soraya, Davi, Ananda, você vai ter que fazer levels, Ananda. Eu já estou falando com você disso, já estou comendo a mente da Ananda já tem tempo já. A Fê. Ô Fê, você já comprou levels, não já? Ah, bom. Eu falei, será que eu tô louca? Aí eu comprei hoje de manhã que eu vi. Muito bom, muito bom. Boa, gente. Quem quiser pode ir mandando, né? Eu quero depois falar com vocês para se vocês tiverem dúvida, vocês também conseguirem esclarecer. Mas aqui tá a landing page para vocês conseguirem ver tudo sobre levels. Só antes de eu mostrar a landing page, eu quero só deixar claro que a gente vai fazer uma oferta especial para quem está na Masterclass. Então, a gente já teve, né, toda a nossa oferta especial para quem era da comunidade da Elas, que recebeu, né, esse presente por fazer parte da comunidade. Mas agora, vocês que fazem parte da Masterclass, vocês vão ter uma oferta especial até dia 9, que é quinta-feira agora. Então, quem estiver pensando em fazer o curso, aproveita, porque depois do dia 9 o preço vai para o original, né? Ele não vai ter mais essa oferta especial, e aí as vendas, né, as inscrições do curso da imersão encerram na segunda-feira, dia 13. Então, basicamente, gente, temos uma semana para tomar essa decisão e temos até quinta-feira para decidir a parte mais especial, que é a oferta especial. Então, sugiro para vocês realmente aproveitarem. E vai estar naquele site. Então, a Nanda já mandou o site para vocês. Ah, a Van quer ser da comunidade? Então, Van, faz o curso de remuneração ou de levels, e aí você entra para a comunidade. E aí participa de tudo, não fica de fora. A Van é uma querida também. E, bom, gente, era isso que eu queria contar para vocês da imersão. Quem tiver com dúvida, pode me mandar o WhatsApp. Se não tiver achando meu WhatsApp, a Nanda vai mandar o número aqui. Vocês podem falar comigo, tá? Quem ainda não tem meu WhatsApp. E aí, o que a gente vai fazer hoje na Masterclass? A gente vai explicar para vocês o que é Levels e qual que é o impacto na gestão da empresa. A gente vai falar também quando que a gente sabe que a empresa precisa de Levels, né? Então, isso também é um ótimo argumento para vocês utilizarem com a liderança de vocês. Como convencer a alta liderança que realmente Levels é a melhor solução. O que muda no dia a dia da empresa. Então, a gente vai falar sobre isso, né? E qual que é a diferença de levels para cargo, que acho que essa é uma pergunta que eu recebo 99% das vezes. E eu também fazia essa pergunta, então acho que é muito legítima, porque a gente está muito apegado ao sistema de cargos, né? Então, acho que isso é uma mudança de mentalidade realmente. E aí a gente também vai ter um momento de dúvidas de vocês, e a gente vai também ter um momento de perguntas com a Gabi para falar sobre a Nuvem Shop e o conhecimento dela. Então, eu queria, para a gente começar a aquecer e ninguém ficar cansado, eu queria 2 minutinhos aqui para vocês responderem esse quiz, que é qual o grau de maturidade profissional da empresa de vocês. Quem já respondeu, quem abriu o Typeform e vê, eu já respondi, não precisa, porque daí a gente já sabe o resultado de vocês. Mas se quiser preencher de novo, também pode preencher. A gente vai fazer um quiz aqui para a gente ver como é que tá essa maturidade. 2 minutinhos aí para vocês.
Ó, já tem gente aqui mandando o resultado. Pois é, gente, eu tô vendo aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês quem é nível alto. Daqui tá mandando bem. Galera do daqui tá mandando bem lá com a Mari. 17 é médio, né? Nível alto, deixa eu ver. Aline do Rootspa, que é assim que fala? Isso, assim mesmo. Aline, você tá mandando bem, você já pode dar aula de levels, Aline. Vamos ver quem mais, vamos ver quem mais. Tem nível baixo aqui, galera. Como era de se esperar, né? Nível alto, Embracon também. Embracon também vai dar aula de levels. Gente, olha, dá a resposta de vocês. Deixa eu ver se a gente consegue. Conseguimos pedir ajuda dos meus universitários aqui. André ou Ananda, a gente consegue mostrar? Vocês puxam a tela aí para mostrar o resultado geral? Aê, boa. Aí, a liderança na minha empresa conversa frequentemente sobre carreira com seus liderados? É, no final das contas, não, né? A gente tem 4 e 5 ali, ó, respostas 4 e 5, a gente tem menos de 30%, né? Então, 1, 2 e 3 é o que a gente considera, quando a gente faz o nosso diagnóstico de levels nas empresas, é o que a gente considera como não ideal, né? Então, a empresa deveria estar mirando na soma do 4 e do 5. A liderança na minha empresa dá feedback com frequência para seus liderados? E a gente nem perguntou a qualificação desse feedback, né? Se ele é bom ou se ele não é. A gente só perguntou se dá. E a gente não tá com bom resultado também. 5, nós só temos 5%. Caraca. A liderança da minha empresa reconhece quem performa melhor quando falamos de competências e habilidades? Essa afirmativa é muito boa, né? Porque uma coisa é a gente reconhecer uma pessoa que performa melhor. Ah, eu acho que o fulano manda muito bem, ele é top performer. Mas é quando a gente fala das competências e habilidades que essa pessoa demonstra. E aí a gente está com 9% aqui no 5, né? Ainda tem o 4, ainda está melhor. Essa daqui a gente ainda está com 4 e 5 um pouquinho melhor, mas realmente uma média 3, né? Os colaboradores da minha empresa possuem clareza sobre quais habilidades precisam ser desenvolvidas para que haja uma promoção? Caraca, gente, assim, não é só aqui, isso é transversal no mercado. E olha como Levels impacta, e vocês vão entender no final como Levels impacta essa pergunta. As pessoas entenderem quais habilidades elas precisam desenvolver para serem promovidas, para evoluir na carreira. Muito, muito foda isso. 30% no 1. Minha empresa oferece oportunidades de carreira de forma justa e transparente para todos os colaboradores? 2,8. Tamo mal. Né? No final das contas, acho que gestão, de uma forma geral, nas empresas, né? Todo esse campo de evolução das promoções e como é que a gente conecta a remuneração nesse sistema de consequências, a gente tem muito para evoluir nas empresas, né? As decisões de remuneração e movimentação interna da minha empresa são vistas de forma justa e coerente. Novamente, né? A gente estamos um pouco melhor aqui nessa média 2,9, estamos um pouco melhor, mas realmente estamos longe da excelência, né? Os colaboradores da minha empresa sentem que podem buscar apoio com seus líderes para o seu desenvolvimento de carreira? Também
não estamos no ideal. A liderança da minha empresa está alinhada com sobre quais critérios usados para contratar e promover um talento? A gente está com 2,8 nessa. Numa média a gente tá mal, né, em termos desses temas que a gente está falando, a gente está longe de uma excelência, né? A liderança da minha empresa está alinhada sobre os critérios de demitir uma pessoa, o motivo de demitir uma pessoa. Esse a gente tem mais alinhamento, né? Acho que aqui, principalmente quando a gente está falando de extremo de promoção, da pessoa não ter alinhamento cultural, dos comportamentos não serem os ideais, né? A gente já evoluiu bastante sobre isso nas empresas. Quem quiser saber o score depois, eu mando. Aliás, eu recebi um WhatsApp aqui falando, você pode me passar o meu score? Eu mando para vocês, pode me mandar o WhatsApp que eu mando sim. Mas sobre score alto, né, que a gente fez uma metodologia da elas em volta do alto, médio e baixo, a gente só tem 4 pessoas que responderam que dão um critério alto. Ou seja, só 4 de vocês, a gente está falando de 105 pessoas, vamos dizer que nem todo mundo preencheu agora, mas são pouquíssimas pessoas que conseguem dizer que estão com esse tema mais encaminhado, né? Obrigada, André. E aí, gente, deixa eu voltar a minha tela para vocês. Esse quiz que vocês viram agora é um exemplo de uma pesquisa que a gente faz quando a gente entra numa empresa para entender o grau de satisfação sobre o tema de carreira, promoção, transparência, oportunidades, dentro da empresa. Então, a gente também coloca algumas outras perguntas abertas, a gente faz uma entrevista com a alta liderança, mas esse Forms, do jeito que vocês viram aqui, são exatamente as afirmativas que a gente utiliza, né? E que a gente utiliza como base para entender antes de Levels como é que a gente estava e depois da implementação onde é que a gente foi parar, né? E obviamente que não dá para a gente medir, acho que essa é inclusive uma dica para vocês, não dá para medir se a eficiência dessas afirmativas estão realmente funcionando com Levels logo após a implementação. A gente precisa de um tempo de maturação dessa metodologia na empresa. Então, eu diria para vocês esperarem pelo menos uns 6 meses de Levels rodando para realmente rodar essa pesquisa novamente. Ou pelo menos rodar depois da implementação, mas já saber que talvez, inclusive, alguns graus vão ter sido piores, que a gente vai trazer à tona muita coisa que a gente não tinha trazido, então as expectativas também ficam muito mais à flor da pele. E aí, depois de uns 6 meses, mede de novo, depois de outros 6 meses, mede de novo, para vocês verem a evolução. E aí, né, o que a gente quer no final das contas? A gente quer conseguir responder essas perguntas que são perguntas triviais para qualquer negócio, né? Como é que a gente faz para aumentar a performance e a eficiência das equipes? Qualquer líder, qualquer fundador, dono de negócio, quer conseguir aumentar a performance e eficiência das equipes, e as próprias pessoas também querem isso, né? As pessoas também querem ser mais eficientes, também querem performar melhor, serem reconhecidas. Né, o que a gente faz para dar clareza para as pessoas como elas crescem aqui dentro? Né? Então, quais são os critérios que a gente utiliza? A liderança não tem muita experiência com gestão de pessoas. Como é que a gente acelera esse conhecimento? Né? Então, vai ser um treinamento que o líder vai fazer sobre como ser um líder melhor, vai ser a gente tendo um líder acima que, né, tem mais maturidade do que ele. Aliás, eu acho que assim, são vários artefatos e várias munições para a gente garantir que a liderança evolua como líder. Porque não é fácil, né, ser líder de pessoas, é extremamente complexo, e exige muito estudo. Então, acho que é um combinado de várias coisas, né? Mas como é que a gente faz com que a gestão da empresa, ou seja, o ecossistema da empresa está sendo favorável para esse líder se desenvolver, né? Não vai ser um passe de mágica que ele vai virar um ótimo líder de pessoas. A nossa remuneração é muito bem estruturada. Por onde que a gente começa? A gente vai pagando as pessoas conforme o salário que elas têm. Tipo, eu entrevisto alguém e falo, quanto você ganha? Ah, então eu vou dar 20% a mais para essa pessoa. Então, dá uma desordem, assim, né, de pessoas com funções diferentes, ganhando totalmente diferente. Como é que a gente faz para organizar isso de uma forma coerente? Como é que a gente diminui os vieses, né, e a sensação de favoritismo das pessoas? Ah, fulano de tal foi promovido porque é amigo do ciclano, entendeu? Porque puxa o saco do cara, mas não é porque a pessoa manda bem. Então, como é que a gente faz para diminuir essa subjetividade, né? E como é que a gente garante que a gente está trazendo as pessoas certas com a nossa realidade de empresa, com a nossa cultura, com o nosso estilo? Quantas vezes eu escuto, né, dos fundadores, das fundadoras, falando, cara, eu acho que eu não acertei com o meu time. Eu acho que eu trouxe pessoas totalmente
desreguladas com o que eu precisava agora, e tem muito a ver com comportamento, tem muito a ver com atitude. As pessoas mandavam bem tecnicamente, vieram de contexto super sênior, já fizeram isso em outras empresas, mas o negócio não anda aqui. E tem muito a ver com a gente não conseguir fazer um recrutamento bem feito em volta de comportamento, competência e atitude. Né? E é nisso, e é em todas essas frentes, esses 6 pontos, e muito mais, que a gente vê o impacto de Levels, né? E aí, né, só para quem tá falando assim, nossa, cara, eu adorei essa palavra, tem tudo a ver, mas eu não entendi ainda o que é. Então eu vou explicar rapidinho para vocês, para depois a gente entrar no momento com a Gabi. Então, o que é Levels? É uma trilha de carreira conectada à cultura da empresa. Então, ela é diferente de um modelo tradicional de cargos que a gente conhecia. E eu vou explicar para vocês já a diferença para cargos. Mas, basicamente, a gente está falando de uma trilha de carreira, uma jornada de carreira da empresa que é conectada a todos os produtos e sistemas de people. Quando eu falo trilha de carreira, ela parte do quê? De qual produto? Como é que essa trilha, como é a cara dela? É uma matriz que a gente chama de matriz de levels, né? E seria muito simples eu dizer, gente, faz uma matriz por competência aí, nível competência e bora. Seria muito simples eu dizer que é isso, mas não é simplesmente isso. E eu acho que essa é a grande beleza de se fazer levels como é levels, e não como um hall de competências. Acho que essa é a grande nuance que para mim foi aquela chavinha que virou quando o Peter me explicou, e quando eu fui entendendo, quando eu fui estudando, e quando eu fui colocando na prática e testando modelos. Então a gente está falando sim de uma estrutura de níveis, e aqui vocês já estão vendo, né, níveis com uma nomenclatura um pouco diferente do que a gente vê no mercado, né? Aqui não está escrito Junior, Pleno e Senior. Aqui está escrito L1, L2, L3, L4. Por quê? Né? L vem de level, mas poderia ser N, poderia ser T, poderia ser a letra que fosse, poderia ser a estrutura, o rótulo que fosse. Mas é literalmente a desassociação direta de que isso quer dizer um Júnior, Pleno e Sênior. E eu vou explicar para vocês o que é isso, né? Então, quando a gente está falando de uma estrutura de níveis, se a gente fosse, vamos pensar aqui num primeiro grau de liderança, num primeiro nível de liderança, que no mercado chama o quê? Pode chamar coordenador, pode chamar em algumas empresas supervisor, pode chamar gerente júnior. No mercado se chama de várias coisas, mas a primeiro degrau de liderança. Se a gente fosse tirar o título de cargo, esquece o título de cargo, não vamos chamar nem de gerente júnior, nem de coordenador, nem de supervisor, nem de nada desses rótulos que o mercado já se confundiu com um monte de coisa. O que diz que uma pessoa é o primeiro nível de liderança? Quais são as habilidades? Qual é a complexidade que esse nível lida? Se a gente for tentar destrinchar sem o título do cargo, a gente consegue? Muitas vezes, se eu perguntar para uma pessoa, me fala aí, como é que é a complexidade do primeiro nível de liderança para você? Qual é a responsabilidade dessa pessoa? Qual que é o nível de conhecimento técnico? Onde é que essa pessoa está inserida? Com quem que ela transita? Eu vou perguntar para a Aline, ela vai me responder uma coisa, eu vou perguntar para a Alejandra, ele vai me falar outra, o Gerê vai me falar outra, a Ju vai me falar outra. Ou seja, cada um está usando o seu critério, que se tornou um título de cargo, que a gente enfiou um título de cargo, para dizer algo que é muito subjetivo e que é muito diferenciado com base na trajetória que você veio. Se eu perguntar para uma pessoa que trabalha no Nubank o que quer dizer a complexidade de um primeiro nível de liderança, é totalmente diferente se eu perguntar para uma pessoa que está numa startup que tem 1 ano de empresa. É muito diferente. Então, quando a gente fala de desenhar uma estrutura de níveis, a gente está dizendo a estrutura de níveis daquela empresa. Exatamente o que é importante e a complexidade de diferença daquele contexto, daquela empresa em si, com aquela cultura, com aquele modelo de negócio. A gente não está dizendo que a gente vai pegar um copiado de alguma estrutura de níveis de outro lugar, com títulos de cargo que a gente não consegue explicar a diferença. A gente está dizendo para construir para a gente, para a nossa empresa, para o nosso contexto, para a nossa cultura, qual é a diferenciação de um nível para o outro. E o que a gente utiliza, né? Se a gente está falando de uma matriz, a gente está falando dos eixos, o que a gente utiliza como alicerce para desenhar esses níveis? A gente utiliza competências. E as competências vieram da onde? Vieram da cultura, dos valores culturais dessa empresa.
E aí aqui também já vem uma mudança muito grande, né, de mindset, que é, as empresas, elas tentam ao máximo fazer um descritivo de cargo que é muito específico por área, e que ele é extremamente engessado e extremamente não efetivo para a leitura. Se vocês forem perguntar para um líder, você sabe quais são as competências e habilidades da sua área? E se você tem 3 áreas, você sabe a diferença entre as 3 áreas? Ele não vai saber te responder essa pergunta. Ele realmente não vai saber te responder. Então, a gente foi para uma complexidade de descritivo de cargo que ela não funciona no dia a dia. Ela funciona para recrutamento, ela funciona para postar a vaga. Para isso ela funciona, até hoje. Mas para gestão, para o feedback, para promoção, para demissão, ela não funciona. Então, quando a gente está falando de como se performa bem naquela empresa, a gente está falando da mesma empresa. A gente está falando de algo que é transversal. A gente não está falando de algo que a pessoa vive um contexto numa área totalmente diferente de outro contexto em outra área. E essa, inclusive, foi a premissa do Google no desenho deles. Eles falaram, cara, como que eu vou tangibilizar a cultura do Google, os valores culturais do Google, para toda a empresa, de forma transversal, uma coisa única, e que as pessoas entendam como que aquilo se transcreve na sua complexidade, na sua maturidade profissional. Porque quando eu falo da cultura de uma empresa para um líder, é muito diferente do que quando eu falo de uma cultura de uma empresa para uma pessoa que está começando a carreira, para uma pessoa júnior. Então, basicamente, a gente está pegando esse desenho desses valores culturais e a gente está transpondo em habilidades, competências, comportamentos por nível. Então, essa é a forma, assim, que eu tento, né, mais fácil de explicar o que na verdade é o produto final de Levels, que é, né, o impacto é gigantesco com várias outras coisas, mas o produto final é uma matriz muito bem escrita, uma matriz muito bem utilizável na prática, muito acionável para feedback, muito passível de evolução. Porque senão a gente se torna um livro gigante que ninguém lê, e não é isso que a gente quer. A gente quer algo que seja enraizado na empresa e que as pessoas realmente saibam qual que é a diferença. Se eu sou o nível 1 e eu leio o nível 2, eu vou saber exatamente o que eu ainda não estou demonstrando e o que eu preciso desenvolver, quais são as habilidades que eu preciso adquirir para estar pronta para o nível 2 nessa empresa. Só para avisar vocês, quem tiver morrendo de dúvida com um monte de coisa, vai anotando tudo, porque a gente vai ter um momento só para dúvida, tá? Então não percam as perguntas. E aí, o frame de levels, né? Então, no final das contas, ele é uma matriz de competência por nível, que estipula o caminho, a jornada, a trilha de carreira que uma pessoa vai percorrer numa organização. Ele normalmente tem o foco em competências interpessoais. E aí aqui já vem um desafio que, né, a gente recebe em todos os projetos. Cara, mas como é que eu vou fazer o desenho das competências só soft skills, só competências interpessoais? 2 coisas para falar para vocês aqui. Uma delas, tem gente que acha que competências soft skills são coisas assim muito soft. Eu acho até que essa palavra ela não ajuda muito. Mas do tipo assim, comunicação, se dar bem com um amiguinho. E tem várias competências que não são consideradas como hard skill, que não são competências que você adquire através de uma ferramenta, através de uma formação técnica, e que elas são muito poderosas para a mentalidade de uma empresa. Por exemplo, visão crítica e analítica. Por exemplo, problem solving. Por exemplo, visão estratégica. Então, eu acho que a gente primeiro tem que desmistificar que competência soft skill é aquela coisa muito soft, muito voltada, inclusive porque as pessoas chamam de RH abraçar árvore, que eu odeio essa frase. Então, busquem no Google, competências soft skills, lista das melhores, maiores, mais utilizadas competências soft skills. O LinkedIn, por exemplo, solta todo ano quais são as competências que estão sendo mapeadas, né, as competências que estão sendo mais mapeadas nos mercados ao longo dos anos. Então, tem várias fontes que a gente consegue utilizar. E o segundo ponto que eu queria trazer para vocês, tirando áreas que são extremamente técnicas, o que são áreas extremamente técnicas? Tipo desenvolvedor de software. Desenvolvedor de software, ele realmente, a usabilidade dele no dia a dia é muito voltado para competências hard skills. Mas são áreas muito específicas, normalmente a gente está falando de 15% da empresa. Essas áreas,
elas ainda vão beber da fonte das competências soft skills, porque elas estão vivendo a mesma cultura com a mesma empresa. Então, bato na tecla de dizer que a área técnica tem que ter competência soft skill, porque você não contrata uma pessoa para ela não ter nenhum grau de influência, não ter visão crítica, não ter problem solving, não ter visão estratégica. É muito difícil você contratar. Isso normalmente, inclusive, não vai ser uma pessoa que vai estar dentro da empresa. E competências, né? E aí sim, você tem o desenho das soft skills, e para essas áreas que são muito técnicas, você tem o desenho das hard skills. Então, esse é o que a gente chama de customizações lá no curso, é a gente explicando como é que faz essa parte da customização, e que a gente reforça muito que customização é exceção no desenho da matriz. Ela não é fazer uma matriz de levels para cada área. Não façam isso, principalmente se for a primeira vez que vocês estiverem fazendo levels. Então, um dos pontos que a gente teve de aprendizado, até com o Gui, fundador da Alice, ele participou de uma masterclass da gente, né, de uma webinar da gente. E ele falou, cara, quando a gente criou a Alice, a gente começou com uma matriz, depois a gente percebeu que a gente precisava customizar mais 2 matrizes, e depois de um tempo a gente abriu mais uma matriz. Então, no final, eu acho que, se eu não me engano, hoje eles estão com 4 quebras de matriz, mas ele falou, a matriz core, que é a matriz das competências interpessoais, ela é solar para todo mundo, ela é a mesma para todo mundo. O que foi customizado foram as hard skills. A Larissa me fez uma pergunta, Dani, no seu trabalho você também faz essa parte do hard skill? Eu explico a forma de fazer, Lari, mas obviamente que para desenhar, por exemplo, as competências de desenvolvedor de software, se vai ser a forma, né, o sistema que ele coda, se vai utilizar debugging, a gente traz algumas referências, mas vai ser o líder da área, né, da área técnica, que vai desenhar especificamente a diferenciação por nível. O que a gente traz é a facilidade desse processo para ele conseguir fazer o desenho. E aí, né, é uma ferramenta que vai garantir esse alinhamento do que é esperado da empresa, né, quais são as expectativas, versus a maturidade profissional de cada um, e vai servir como alicerce para todos os processos de people. Então, inclusive, já falando, né, um pouco sobre essa questão do impacto, por que as empresas decidem construir levels, né? Da onde que vem isso? Vem muito, né, daquelas respostas da maturidade, que normalmente, né, não tem a gente não está num padrão de excelência, e vem muito do lugar de querer garantir um grau de exigência mais coerente entre a liderança. Então, a gente, principalmente quando a gente está vivendo só avaliação de desempenho, sem ter um alicerce de levels, cada líder utiliza um critério para avaliar cada pessoa. E a gente parece que está tendo uma conversa de louco, assim, tipo, essa pessoa é nota 5 porque ela performa muito bem, porque ela entregou tudo. Mas, assim, se eu desço 2 cliques nessa pergunta, o líder já não sabe me responder. Mas por que ela é tão boa? Mas o que ela faz uma pessoa boa? Quais são as habilidades que ela demonstra? Com qual frequência? Que exemplo que você me tem para me demonstrar que essa pessoa realmente é madura na função que ela está exercendo? Aí eu já não sei responder. Então, a gente parte de uma necessidade de como é que a gente faz com que os líderes tenham um grau de exigência mais coerente, que a gente tenha uma régua mais setada na empresa. E aí, como é que a gente faz nessa linha de pensamento da construção? Ela parte do desenho dos princípios de carreira, que aliás, a segunda aula que a gente faz do curso, explicando como é que a gente faz esse desenho de princípios aqui na Elas, para daí a gente priorizar as competências que são transversais na empresa, e aí a gente fazer a construção dos níveis, que a gente tem uma metodologia que a gente criou para poder desassociar o cargo do nível, e poder realmente entender o que é o nível de complexidade naquela empresa, sem a cortina de fumaça do cargo. E aí a gente faz um processo que a gente chama de alinhamento de barra, que é uma reunião que a gente chama de reunião de barra, onde a gente faz ela sempre de cima para baixo, então começando da alta liderança, depois descendo para as outras lideranças, que é bem diferente de uma calibração de gestão de performance. E ela é muito mais voltada para ter esse grau de exigência mais coerente. E a partir do momento que isso está implementado, todos os produtos de people vão ter que ser revisitados. Então, estrutura organizacional vai ter que ser remodelada. Como é que a gente pensa? A gente precisa de um L5 para essa posição, onde esse L5 vai ter tantas pessoas reportando para ele, vai ter um L3, 2 L4. Então, toda essa mentalidade, ela muda.
Isso quer dizer que a empresa não trabalha mais com cargo? Não, a empresa pode fazer um depara para os cargos, inclusive o Google também utiliza cargo, mas o que é mais forte na gestão da empresa, o que é mais forte no linguajar da empresa é o level. Até por questão, né, de registro no CBO, na carteira de trabalho, o cargo vai continuar existindo, mas isso é diferente de ser o modus operandi da empresa. Então, a gente parte de uma construção que desassocia de cargo para depois a gente olhar para aquela matriz e para aquela trilha de carreira e falar, tá bom, agora a gente precisa ter cargo. Qual vai ser o deparo? Do nível 1, quais cargos eu vou poder ter aqui dentro? Do nível 2, quais cargos eu vou poder ter aqui dentro? E aí a gente vai remodelar também o recrutamento e seleção. Então, agora a gente vai partir de entrevistas que são pautadas em competências pautadas na nossa matriz. Então, toda a forma da gente criar as nossas perguntas, o nosso roteiro de perguntas no processo de entrevista, ele vai ter um boost de qualidade, porque não vai ser basicamente, me conta aí sua trajetória, quais foram os seus desafios, me conta o seu currículo. A gente realmente vai fazer perguntas situacionais. Me conta uma situação onde você teve que ser uma pessoa muito analítica. Qual foi a situação e o contexto que você estava vivendo? Que ação que você fez? Qual foi o resultado que você coletou? Então, isso é um processo de entrevista muito mais parrudo, que é o exemplo principalmente da Amazon. Eles são craques em fazer, né, entrevista por competência, utilizando o que é base dos levels deles, que é os Leadership Principles da Amazon. Quem não conhece, vale muito a pena pesquisar, a gente também coloca isso dentro do curso como referência. E aí todos os processos, né, de performance, promoção, a avaliação de desempenho, o processo de feedback entre líder e liderado vai ser pautado no alicerce de levels. Então, é muito diferente uma conversa de carreira, um one-on-one com o líder, um processo de feedback com o líder antes de levels, ou seja, sem ter esse critério, sem ter esse alicerce, o líder fazendo da cabeça dele, versus o líder entendendo o que é importante para aquela pessoa naquele contexto, naquela empresa, quais habilidades aquela pessoa deveria estar demonstrando e quais ela precisa desenvolver. Então, assim, até compartilhando case pessoal, eu já fui a pessoa que recebi meu level e que recebi uma devolutiva de level e que o líder, né, teve que me explicar qual era o meu grau de maturidade em cada uma das competências. Foi muito rico, ao mesmo tempo não foi fácil, porque foi a primeira vez que eu tive uma conversa, sendo muito sincera, assim, mesmo quando eu trabalhava em indústria farmacêutica, a conversa não era tão parruda. E foi a primeira vez que teve alguém olhando para a minha carreira e para o meu desenvolvimento dessa forma. E eu também tive que fazer o meu processo, né, de olhar para essa matriz, de olhar para essas competências e entender realmente o que eu gostaria de evoluir, o que eu queria colocar energia, né? Porque nem tudo eu concordava que eu deveria colocar energia. E também já fui a líder que dei a devolutiva de level, e não é fácil, foi muito aprendizado para mim, hoje eu faria muito diferente, então acho que também, né, viver experiência como líder, é isso, Gabi, foi, né, a Gabi está como prova aqui que, né, não foi um processo tranquilo, mas de muita maturidade, assim, de ganhar muita maturidade para fazer isso. Então, realmente é uma potência muito grande. E aí eu não vou chover muito no molhado aqui, porque eu também quero deixar tempo para a gente trocar, mas acho que, né, a gente falou bastante disso, é tangibilizar o feedback, é garantir coerência, é dar mais autonomia para a liderança sobre a responsabilidade né, no processo de recrutamento, no processo de uma promoção. E acho que um ponto aqui que é muito chave para mim, a gente vive falando que a gente quer gerar protagonismo na carreira das pessoas, que a gente quer que as pessoas sejam protagonistas sobre a sua carreira. Seja protagonista, vá atrás do que você quer. Mas a gente fala isso e não dá mais nada. A gente só pede para a pessoa ser protagonista. A gente não dá ferramental, a gente não explica para ela, naquela empresa, como é que ela faz para fazer isso. É só faça isso. Né? Então, leva-os a esse lugar onde você vai conseguir falar, cara, você quer ser protagonista da sua carreira? Estão aqui as competências que você precisa demonstrar. Vamos fazer um plano para você conseguir evoluí-las. Tipo, um plano para conseguir evoluí-las, você tem claro quais são os pontos que essa pessoa precisa evoluir, ela também vai ter claro, tipo, realmente isso faz sentido para mim, eu vou buscar um conhecimento, eu preciso fazer um curso, eu preciso de um coach, eu preciso de um direcionamento da empresa, eu preciso estar num contexto que é mais favorável para desenvolver essa habilidade. Mas assim, se não tem isso, não tem como, se a gente não dá para a pessoa algum alicerce, não tem como pedir para ela ser protagonista por ser. É muito difícil, ainda mais porque a pessoa, ela pode ser demitida, né? Então, se a gente tem um limite até onde nós, como colaboradores, vamos, porque a gente tem
inclusive receio da nossa sobrevivência na empresa, né? E aí, como é que a gente faz para encaixar esse frame de competências, essa mentalidade de competências com a carreira das pessoas? Eu queria só perguntar, alguém viu esse conteúdo que a gente postou, né, essa analogia? Bom, quem já foi da Loft aqui, a Gabi sabe muito bem, do círculo e do quadrado, que foi o Bruno Raposo que ensinou a gente, mas quem não é da Loft, alguém viu esse conteúdo no meu LinkedIn, do círculo e do quadrado? Alguém já sabe do que eu tô falando? Círculo e quadrado, alguém sabe? A Rafa viu. Aí, ó, Ananda, Aline, Vanessa, aí tem muita gente. Boa, boa, boa. Felipe viu, Mariana viu. Bom, então vocês. Tem muita gente aqui que sabe, tem algumas pessoas que não sabem, então eu vou contar. Gente, eu aprendi isso daqui na época da Loft, numa época bem treta, assim. Aliás, né, acho que qualquer empresa que tá mudando muito só tem treta. E foi foi um divisor de águas, assim, para mim, de realmente entender que a gente precisa conseguir aproximar mais as expectativas das pessoas com as expectativas da empresa e que isso não é um encaixe perfeito. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é: um círculo e um quadrado não encaixam em nenhuma hipótese. Eles são formatos que não se encaixam. Então, se a gente estivesse olhando para essa analogia, que a necessidade da empresa é o quadrado e que o círculo é a expectativa da pessoa, a gente sempre vai ter uma parte da necessidade da empresa que não vai estar atendida, né? Que não vai conseguir ser completa. E a gente sempre vai ter uma parte da pessoa que vai estar frustrada ou que não está bem alinhada. A questão é que a gente não sabe nem o encaixe e os desencaixes das pessoas. A gente não sabe nem quão longe está, ou quão maior e menor está. A gente muitas vezes não faz essa análise. E aí o que a gente quer, obviamente, é aproximar o máximo que dá. O máximo que dá a gente ter o círculo e o quadrado próximo, né? Então, para a gente conseguir garantir a eficiência desse encaixe, para a gente conseguir fazer com que isso realmente tenha mais potência, primeiro a gente precisa delimitar o nosso quadrado. E desenhar levels é muito sobre desenhar o nosso quadrado. Nosso quadrado hoje nas empresas ele é meio falho, a gente não consegue entender muito bem, né, ou quais são as necessidades da empresa. Isso não está muito alicerçado, né? Então, levels vai trazer realmente esse alicerce de desenhar o quadrado. E aí é muito mais fácil identificar se a pessoa encaixa ou não encaixa, qual é o grau de desencaixe. E aí, muito para a gente conseguir garantir esse encaixe tem a ver com a pessoa ter autoconhecimento disso, né? A pessoa precisa saber, cara, eu preciso me desenvolver nisso, é uma necessidade da empresa, eu ainda não tô lá, como é que eu faço para fazer isso? Para daí ela conseguir entender quais os recursos ela vai ter para ela conseguir se desenvolver nisso. E se ela tem, né, uma predisposição natural, vai ser mais rápido, senão ela vai ser um pouco mais lento, vai ser um pouco mais demorado. E, obviamente, o contexto da empresa também vai dizer o quanto a gente consegue esperar por aquele desenvolvimento. A gente quer botar energia para aquele desenvolvimento. Então, no final das contas, a gente está falando aqui que uma pessoa só performa se ela tem habilidade, competência. Senão, ela vai dar murro em ponta de faca. E a gente precisa entender quais são as habilidades e competências que a gente precisa naquela função, naquela empresa, naquela área, para a gente entender se aquela pessoa consegue ter elasticidade para performar bem. O contexto, ou seja, o que a pessoa tem de entrega, né, de elasticidade, vai dizer o quanto ela vai performar bem. Não é num passo de mágica, né? E a gente, muitas vezes, como liderança, acha que é só dizer para a pessoa, tem que fazer isso, isso e isso, e se a pessoa não entregou, a performance foi mal. Não é bem assim, né? Então, vamos olhar para alguns cenários disfuncionais para a gente conseguir tangibilizar um pouco mais. Vamos supor que a gente tenha, né, o quadrado da empresa, a necessidade da empresa muito maior do que o círculo. Aqui é o famoso caso de uma pessoa que ela está sendo esticada o tempo inteiro, provavelmente ela está numa sensação ou está vivendo um burnout, porque ela sempre sente que ela não é o suficiente para a necessidade da empresa. Então, em startups, em empresas de tecnologia, é extremamente comum a gente ter esse cenário. Por quê? Porque a gente pega pessoas que são potenciais, pessoas inteligentes, e coloca para fazer coisas que elas nunca fizeram na vida, que são mega desafiadoras. Isso é ótimo até o ponto que a gente entende até quando vale a pena, né? Porque a gente está vivendo uma situação onde a pessoa não está confortável, onde a pessoa não desenvolveu as habilidades e competências, ela não tem uma caixinha de ferramentas ainda desenvolvida para atender essa necessidade da empresa e para performar bem. O contrário também, né, não é um cenário ideal. A gente está falando de uma pessoa
que a necessidade da empresa é muito menor do que a maturidade e a complexidade que essa pessoa consegue exercer. Então, a gente pega uma pessoa, sei lá do Itaú e chama para vir ser head de alguma coisa numa startup. Essa pessoa, ela estava vivendo um contexto extremamente mais complexo, extremamente mais completo, cheia de ferramentas, de soluções, e ela está indo para um contexto onde ela é muito diferente do que ela vivia, né? Então, a gente também, se a gente não conseguir entender que a gente está vivendo esse cenário, a gente não vai conseguir melhorar as condições para essa pessoa performar bem, e essa pessoa provavelmente vai se desestimular, vai dizer, cara, isso daqui é uma zona, eu não consigo nem me entender para performar bem nesse contexto. E aí a gente também tem o caso onde a pessoa não deu match. A gente desenhou necessidades, né, para essa empresa, ou seja, a gente tem lá mapeado quais são as competências, o que realmente faz uma pessoa performar bem aqui dentro, ser um talento aqui dentro, e essa pessoa, ela está deslocada dessas competências, né? Ela poderia ser muito boa em outro contexto, mas para aquele, ela não está conseguindo performar. Então, obviamente, esse cenário é o pior cenário, né? Porque para a gente poder aproximar esse círculo do quadrado, talvez vai exigir muita energia da empresa, talvez a empresa e a pessoa não estejam dispostas, e esse pode ser um cenário que resulte a uma demissão, né? E aí é que a gente está falando que, obviamente, não vai dar sempre para ser perfeito, mas será que a gente analisa isso nas nossas áreas? Será que a gente sabe como é que estão os encaixes e os desencaixes das nossas áreas? Isso ajuda muito a gente, inclusive, entender composição de time, porque em um time que a gente tem só cenário disfuncional, cara, esse time realmente não vai conseguir performar bem, ele não vai ter uma alta performance, ele não vai conseguir entregar as metas, porque a gente não tem pessoas, né, coerentes com o nosso desafio. E aí o nosso cenário ideal, a gente está falando, né, de um encaixe círculo e quadrado maximizado, onde a gente tem alguma parte da empresa que não tem uma necessidade atingida, né, então a gente ainda tem espaço para conseguir evoluir isso, e a gente tem uma parte também das expectativas da pessoa que pode ser melhor realinhada, né. Então, obviamente que a gente deveria entender também que isso é mutável, não é tipo, a gente faz isso uma vez na vida e pronto. As pessoas vão crescendo, esse círculo vai aumentando e ele vai mudando também, ele vai mudando de forma, e o quadrado também muda, né? As expectativas da empresa mudam. Então, se a gente for pensar dessa forma, se a gente não tem o quadrado bem delimitado, a gente, consequentemente, não consegue analisar o encaixe e o desencaixe do círculo, realmente parece que a gente está vivendo um cenário de doido, né? Então, o que a gente espera aqui é que a gente consiga realmente delimitar melhor. E eu gosto de falar que é muito melhor fazer isso através de levels do que através de cargo, porque cargo, ele vai para aquele lugar mais tradicional e que ele já, na minha opinião, se perdeu um pouco no mercado, porque a gente já nem consegue mais comparar um cargo com outro. E aí, né, acho que vem muito dessa questão de que a velocidade do mundo mudou muito. Quando eu trabalhava em farmacêutica, as coisas eram muito mais previsíveis. Se eu estivesse falando de um coordenador na farmacêutica X versus um coordenador na farmacêutica Y, não mudava muito o escopo, não mudava muito a complexidade. Aliás, os profissionais se moviam entre as farmacêuticas, né? Você só movia de nome de farmacêutica, porque continuava a mesma coisa. Então, é muito diferente de empresas que são mutáveis, que são ágeis, que vivem com base em tecnologia, que vivem o mundo de hoje, inclusive. Eu acho que não é só sobre tecnologia. As empresas, de forma geral, independente do segmento que elas estão, as coisas ficaram muito, muito mais rápidas com a tecnologia surgindo nas empresas, né? Então, mesmo quando você olha um boticário, não existe previsibilidade, assim, dos cargos. E realmente continuar no modelo de cargos, na minha opinião, é continuar no modelo engessado. É um modelo onde a gente depende de uma cadeira aberta, é um modelo onde a gente fala de plano de sucessão. Gente, assim, as pessoas ficam muito menos tempo nas empresas, inclusive. A gente está vivendo uma era onde existe um grau de empreendedorismo muito maior, onde as pessoas trabalham através das redes sociais. A profissão mudou muito e a gente precisa cair a ficha de que os processos de gestão de pessoas que existiam antes de rede social, tecnologia, não funcionam mais da mesma forma de hoje em dia. Ah, joga tudo fora e não utiliza nada? Não, obviamente não. A gente tem que entender o que ainda funciona para o nosso contexto e reciclar o que não funciona, né? Essa, pelo menos, é a minha visão. Então,
Eu acho que a gente deveria, agora, ainda mais com inteligência artificial, a gente está muito mais falando de profissionais que têm curva de aprendizagem rápida e que crescem a sua caixinha de ferramenta, a sua caixinha de habilidade. São pessoas que, inclusive, funcionam em diversas áreas, em diversos contextos. A gente não está mais falando de uma carreira linear, que a pessoa nasce como, sei lá, contábil, e vai a carreira inteira em contabilidade, tal. A gente não está mais falando disso, a gente está falando de pessoas que conseguem ser generalistas e que conseguem performar em diversas áreas, inclusive áreas que são técnicas. Então, acho que a gente deveria focar a gestão de pessoas muito mais sobre como é que a gente identifica e acelera os nossos talentos, e para isso a gente precisa ter clareza do que a gente espera, o nosso quadrado, do que a gente seguir no modelo tradicional de cargos. Então, a gente gosta de fazer uma analogia aqui na Elas, que levels é sobre a maturidade da pessoa. E por isso que a gente fala trilha de carreira, porque é uma trilha de carreira da pessoa, da jornada da pessoa, que é diferente do cargo, que é sobre a estrutura do indivíduo, que é sobre a posição do indivíduo naquela estrutura organizacional. Então, o cargo ele é muito menos flexível. Então, quando a gente fala de levels, a gente fala que o level está impresso na testa da pessoa. Então, essa é uma forma que eu, pelo menos, visualmente me ajuda. Levels está na testa da pessoa. E a pessoa, com aquele level, vamos supor que eu seja L4. Eu, como L4, posso sentar em várias cadeiras. Eu posso levantar e sentar em outra cadeira, e mudar de cadeira, mudar de cadeira, mudar de cadeira, mudar de cadeira, e continuar sendo L4. O que me faz ser um L5? Quando eu olho para a matriz da empresa, quando eu olho para as competências que são exigidas pela empresa e eu amadureci. Pode ser que mudando de cadeira eu amadureci, já estou pronta para um L5, pode ser que não. Então, é muito mais sobre a maturidade do indivíduo e a análise sobre a maturidade do indivíduo do que automaticamente a cadeira que ele está sentado. Aquele formato que a gente falava, fulano de tal vai ser promovido para gerente, porque vai sentar na cadeira de gerente, tem que esperar a cadeira de gerente abrir, na minha opinião, ele não funciona mais nas empresas. E a gente precisa ir para um modelo mais ágil. E por isso que eu gosto tanto de levels. Só que, gente, eu estou falando muito aqui, e eu quero que a Gabi fale. Então, eu vou acelerar um pouquinho aqui com vocês, mas acho que assim, né, de forma geral, a gente está falando que levels é trilha de carreira e cargo é plano de carreira. Né? Então, acho que o cargo é muito mais engessado, muito mais voltado para uma cultura mais hierárquica, e levels é muito mais voltado para flexibilidade, muito mais voltado para a evolução do indivíduo, para garantir, né, que a gente tenha oportunidades de crescimento mais claras, com base na maturidade da pessoa. Então, levels, inclusive, ajuda a gente a não ter mais aquela nuance, né, que pelo menos eu tinha quando eu trabalhava em indústria farmacêutica, que era você olhava um diretor e falava, caraca, como é que esse diretor chegou lá, gente? Ele não tem maturidade, ele não tem habilidade, ele não tem competência para estar ali. Como que chegou lá? Porque a gente foi por esse estímulo de qualquer coisa tem que ser a promoção, plano de sucessão, não. Quando a gente olha para level e a gente está olhando a promoção na evolução da maturidade do indivíduo, é muito mais difícil a gente ir por esse lugar, né, de promover pelo cargo, né, e da pessoa não sustentar estar naquele cargo. Gente, quero convidar a Gabi para falar um pouquinho dela. Algumas pessoas mandaram pergunta aqui. Gabs, deixa eu só responder as pessoas, só para a gente não perder, e aí eu volto para você. Vamos lá. Como se mede essas competências que a pessoa precisa demonstrar para ela evoluir ou estagnar em um nível? Sei que cada um deve ter um método, mas teriam alguns exemplos? Sim, Rafael, a gente tem alguns exemplos que a gente fala, inclusive, no curso. A gente tem uma metodologia que a gente chama de Assessment de Levels. Vai ser bom também ouvir da Gabi o que ela está fazendo lá na Nuvem Shop, mas para conseguir medir o quanto que a pessoa está demonstrando. Empresas mais tradicionais com pouca maturidade, o ideal é levels ou cargo? Raquel, eu acho que isso é muito pessoal de cada empresa. Eu diria, mata a gestão de cargos e toda empresa devia viver à base de levels. Mas essa forma como eu acredito, porque eu acho que ela tem muito mais a ver com que o mundo mudou, e eu acho que empresas que são super referência, né, grandes empresas que são super referências, como Google, Amazon, Meta, utilizam levels e vivem muito bem com essa gestão. Então, acho que faz muito sentido. Como eu adaptaria levels em uma organização com uma carreira longa, quase 11 níveis?
É super possível, Leandro, é mais... Não, a questão é mais da gente conseguir desenhar as competências core para essa empresa, numa descrição por 11 níveis. O Google, por exemplo, tem 12 níveis. A Amazon, eu não sei quantos níveis tem. Então, se eu não me engano, são 15 níveis. Então, é super possível realmente fazer esse desenho para mais níveis. Gabi, se apresenta rapidinho e vamos conversar. Boa, prazer, gente. A Dani já falou um pouquinho e tá aí minha apresentação. Eu sou a Gabi, eu trabalhei com a Dani na Loft. A Dani foi a responsável por me trazer para o mundo das startups. E passei por indústria antes, né? Então venho do mercado tradicional também, passei por bebida, passei por papel e celulose. Aliás, eu estou muito feliz porque eu vi nomes aqui no chat de pessoas que trabalharam comigo na minha primeira experiência, na minha segunda experiência. Tem o pessoal da Loft, tem o pessoal da Nuvem, então tem pessoas de todos os meus times por onde passei. Estou muito feliz de ver todo mundo aqui. Tenho mais de 10 anos também trabalhando com people. E é isso, sou engenheira de formação, engenheira e administradora de formação, mas nunca assinei um projeto, então sou muito mais RH e muito mais people do que engenheiro hoje em dia, eu diria, mas claro que a engenharia me ajudou muito nesse processo também de estruturar processos e resolver problemas. Eu acho que uma vez que você passa, tem esse background, ajuda bastante nessa construção. E acho que é isso, Dani. Essa sou eu. Muito bom, muito bom. Bom, Gabi, quero já começar aqui com as nossas perguntas para você, mas também a gente vai trocando. Também quem quiser mandar pergunta no chat, pode mandar, gente, para eu e a Gabi a gente responder. Tá. Gabi, qual é o contexto que vocês decidiram, né, seguir com Levels na Nuvem Shop, o que estava rolando e como é que foi essa conversa com a liderança? Tá. A nuvem foi um contexto bem diferente do que a gente viveu na Loft, né? Na Loft a gente falou sobre Levels muito no começo, né? A Nuvem é uma empresa já de mais de 12 anos de operação, então já é uma empresa que tem um longo histórico de operação, mas eu entendo que a gente estava no momento de começar a perceber que talvez as formas como a gente fazia algumas coisas não seriam o caminho para os próximos passos que a gente queria dar como companhia. E aí, isso também passa muito por gestão de pessoas, né? Existia muito aquela frase que eu acho que todo mundo já escutou de, mas está dando certo até aqui, por que a gente vai mudar, né? Mas é muito pensando nos desafios futuros, pensando em escalabilidade dessa companhia, pensando na escalabilidade da liderança e de gestão de pessoas, a gente entendeu que a gente tinha um espaço para estruturar um pouco melhor e para conseguir ajudar também a liderança a fazer um trabalho melhor de gestão do time. E acho que dentro desse panorama, plus algumas informações que a gente tinha dos times, né, e tanto em pesquisas internas quanto posicionamento externo, então acompanhando mídias, acompanhando Glassdoor, etc., a gente via que a gente tinha uma oportunidade de trabalhar em carreira e desenvolvimento, muito. Era uma dor identificada. E eu, né, já sabendo sobre a metodologia, já tendo implantado junto com você lá na Loft, eu sabia que isso era uma grande ferramenta para a gente trabalhar esse alinhamento. E acho que tem um terceiro ponto, que é algo que eu gosto muito de falar quando a gente fala sobre Levels ou qualquer produto de people e ferramenta de gestão, é a história da liderança por design e liderança por exemplo, né? Toda política, toda prática que a gente cria dentro de people, né, que a gente coloca na liderança a responsabilidade, a gente sempre vai ter aquele líder incrível, que vai fazer uma experiência incrível, e aquele líder que não vai ser tão incrível, e que não vai conseguir fazer isso, por N fatores, por experiência, por maturidade, etc. Como companhia, eu vejo muito, e como time de pessoas, eu vejo muito a gente nesse lugar de tentar ajudar a liderança a conseguir ter essa experiência, a criar essa experiência para as pessoas, essa gestão para as pessoas, de forma mais homogênea, né? Que a gente tenha uma experiência, que a jornada das pessoas dentro de uma mesma companhia não tenha tanta oscilação de uma liderança para outra, né? Então, a gente precisa criar esses produtos e tentar criar esse toolkit, né? Essas ferramentas que ajudem a liderança
a conseguir fazer essa experiência ser o mais bem-sucedida possível para todas as pessoas que estão ali trabalhando com a gente. Então, acho que dentro desses contextos, né, então, olhando para essa responsabilização de people, né, nesse lugar de ajudar essa liderança a criar esse toolkit, pensando nas informações que a gente tinha de uma dor identificada por parte das pessoas, né, sejam pessoas que estavam ainda dentro do time ou pessoas que já saíram, e pensando nos desafios futuros da companhia, pensando no que a gente tem para gerar de escalabilidade para a companhia, foi nesse cenário que a gente entendeu que talvez a gente tinha oportunidade de trazer Levels para ajudar. Quantas pessoas vocês estão na Nuvem Shop agora? A gente tem 1.000 pessoas, aproximadamente, espalhadas em 5 países diferentes. Então, a gente está implementando para todos os países, para as 1.000 pessoas que trabalham com a gente. Isso é muito curioso, né? Porque eu recebo muita pergunta, mas Levels funciona para uma empresa que já tem 2.000 pessoas? Mas Levels funciona para uma empresa que tem 40 pessoas? E é impressionante como funciona para os dois contextos, né? Eu acho que, obviamente, quando a gente tem 1.000 pessoas, fazer o depara de níveis, né, fazer o assessment de levels, vai levar mais tempo de operação, né? Eu acho que uma grande mudança na empresa que vai rolar. E quando a gente está falando de um contexto de 40 pessoas, a gente também está falando que, vamos fazer essa versão de levels e ver como que ela vai nos próximos meses. Talvez a gente tenha que fazer customizações em 1 ano, talvez a gente não consiga desenhar agora uma estrutura de levels que vai se permear para os próximos 5 anos. Né? Então, acho que levels também dá tem esse jogo de cintura, essa customização, essa flexibilidade mesmo de contextos de empresa, tamanhos muito diferentes, né? Eu acho que sim, funciona, Dani. Eu acho que os desafios são diferentes. Sim. Né? Quando você está implementando levels no início da operação, né? Eu não falo nem em quantidade de pessoas, mas eu falo do quanto essas pessoas já tiveram de jornada naquela empresa, né? Naquela companhia. Eu acho que são desafios diferentes, porque é todo um histórico para você fazer o match ali entre expectativas de um lado e do outro, né? Então, são muito mais expectativas e muito mais histórico para você conseguir fazer o alinhamento, né? Então, eu acho que é essa a diferença, mas eu concordo com você. Para mim, é uma metodologia que funciona em qualquer cenário, vai exigir coisas diferentes em momentos diferentes, né? E aí, o que você acredita que vai ser mais desafiador na implementação que vocês estão vivendo? Eu acho que algumas coisas, né? Eu acho que no começo é muito você conseguir trazer a liderança sênior para o barco, né? Você conseguir mostrar a importância disso acontecer. Mas esse a gente conseguiu, né? O time que está aqui da Nuvem sabe que hoje a gente está conseguindo já. Esse a gente já passou. Acho que agora é as conversas, né? A gente conseguir ter uma conversa de alinhamento entre as pessoas e a liderança que gere um output positivo, independente de qual for a conversa. Esse eu acho que é um grande desafio, porque por mais desafiador que seja para a liderança fazer um assessment, né? Utilizar uma metodologia nova, fazer tudo isso, é doloroso, a liderança começa a conseguir entender quais são as conversas difíceis que ela vai ter que ter, mas eu acho que o maior desafio está em a gente conseguir fazer que mesmo essas conversas difíceis gerem outputs positivos. E aí, eu acho que esse é o maior desafio que a gente vai ter, até pelo tempo de operação que a gente tem, histórico que a gente tem. Então, são pessoas que já estão operando há bastante tempo, têm as suas expectativas. A Nuvem não é um lugar que se fala muito sobre cargo, a gente nunca gostou de falar sobre cargo, então faltava essa estruturação, a gente tinha alguns job levels, mas muito amplos, né, em algum sentido. Então, acho que esse vai ser o maior desafio, Dani, hoje é onde a gente está, talvez, tentando colocar mais energia junto com o time de People Partners para preparar essa liderança para essas conversas. Eu acho que esse é um desafio de todos os projetos que a gente viveu, assim, e algumas dicas, né, aprendizados aqui, que provavelmente você já está fazendo na Nuvem, mas até para quem está aqui com a gente.
A liderança precisa participar do desenho da matriz de levels. Não dá para a área de people construir isso e mostrar pronto. Não façam isso. A gente explica no curso todas as etapas que a gente faz, os workshops que a gente faz com a liderança, o desenho dos workshops, porque realmente, se a liderança não tiver comprada desde o começo, na ideação do produto, não vai funcionar na implementação, isso vai ficar muito mais difícil e vai ser mais uma coisa que o RH mandou a gente fazer e a gente está sem tempo para fazer e, by the way, não estou nem entendendo o que a gente está fazendo. E o outro ponto é que para a gente poder gerar esse efeito positivo nas pessoas, e não vai gerar em todo mundo, né? Eu gosto, inclusive, de medir uma métrica de insatisfação na devolutiva de levels, ao invés de medir uma métrica de satisfação. Porque a gente deveria garantir que na devolutiva de levels, a gente tem, tipo, 5% das pessoas falando, eu odiei essa conversa, eu preferia não ter tido ela, do que a gente ter 95% de satisfação, né? Porque, no final das contas, a gente tem que proteger, porque aqueles 5% que saiu puto da vida, eles têm um efeito na cultura da empresa e um efeito no resto muito grande. Muito maior do que as 95% das pessoas satisfeitas, né? E para isso a gente precisa gerar algum grau de protagonismo nas pessoas. No processo, né, a Gabi sabe disso, mas no processo, quando a gente está falando fulano de tal vai ser level tal, se for entubado na pessoa, não vai dar certo. Não vai dar certo. Mesmo que a empresa seja extremamente hierárquica, mesmo que a tomada de decisão, no final das contas, seja do líder, a reflexão e o espelho da pessoa, olhando para o level e entendendo qual ele deveria ser, não tirem isso das pessoas, porque é muito rico. E é muito rico para você mesmo, como profissional, falar, caraca, eu tô aqui, eu me vejo aqui. E, by the way, meu líder me vê diferente. A gente nunca tinha tido essa conversa, mas agora a gente vai ter que ter ela, e como é que a gente faz ela para ser positiva, né? O Alejandro trouxe um ponto aqui. Dani, a minha empresa está fazendo um planejamento estratégico dos próximos 3 anos e chegamos à conclusão de que teremos que começar de novo o organograma, tipo, definir quase do zero a estrutura organizacional. O Levels aplicaria nesse momento também? Eu acredito que sim, Alejandro. Eu acho que quando você tem Levels desenhado, você inclusive consegue pensar na estrutura organizacional de forma mais parruda, porque você para de pensar no título do cargo, né, nos vieses que isso tem, e começa a pensar em maturidade, e começa a pensar, tipo, realmente qual é o encaixe que eu preciso dessa pessoa, a maturidade profissional que eu preciso dessa pessoa para entregar esses objetivos dessa área. Então, eu acho mais positivo ter levels desenhado para conseguir fazer uma estrutura organizacional mais parruda. Eu já vi uma empresa, né, eu vira e mexe, eu compartilho o case dessa empresa, que eu acho que eles são muito fodas, e eles construíram levels, e eles desenharam a matriz né, as competências deles, antes de desenhar os valores culturais, que não é algo comum no mercado. Normalmente se desenha valores culturais e depois se desenha levels. E eles fizeram o contrário, e aí ficou tão enraizado as competências na empresa, que aí quando, tipo, depois de acho que 2 anos e meio, mais ou menos, que eles já estavam com as competências na ponta da língua de todo mundo sabia dizer qual era a diferença de um L5 para um L6, e quais eram as competências que eram medidas, blá, blá, blá. Eles fizeram um negócio realmente muito bacana. Aí eles fizeram os valores culturais com base, tipo, derivando das competências. Então eu achei um exercício muito potente. Eles tinham, acho que 30, 40 pessoas quando eles desenharam, e aí isso, eu acho que inclusive para a mentalidade dos fundadores da alta liderança, pegou mais, sabe? Tipo, eu acho que muitas vezes eu pergunto para os fundadores quais são os valores que vocês têm na empresa, né? Quais são os valores culturais? E eles não sabem responder, ou esquecem um ou dois. E quando a gente pensa em competência e habilidade, que a gente está pensando no talento que performa, muitas vezes vai ser mais fácil a gente lembrar, tipo, quais são as competências que eu meço aqui dentro, do que quais são os valores culturais que eu tenho. Né? Então, acho que é um exercício, inclusive, interessante fazer essa contramão. Mas eu acho que, inclusive, pode ajudar vocês a ter um desenho mais coerente. E aí, Gabi, se você pudesse dar uma dica, várias dicas, quantas dicas você quiser, você que viveu Loft, agora está vivendo Nuvem Shop, para quem quer implementar Levels, que dicas você daria? Acho que a primeira você já deu, né? Não é algo que sai de people, é algo que é um produto da companhia, né? Tem que trazer liderança para fazer junto, tá?
Eu gostei muito quando você falou desse viés que as pessoas têm do soft skill, né? Eu odeio falar soft skill, tá? Eu acho muito ruim, assim, porque se a gente parar para pensar, boa parte dos problemas que a gente tem numa companhia é comunicação. E comunicação é visto como um soft skill e às vezes se coloca meio de lado, quanto para mim tem muita ciência dentro de comunicação e a gente deveria botar isso num lugar muito de protagonismo quando a gente fala de competências. E eu sempre tento colocar, quem já trabalhou comigo sabe, que eu tento sempre colocar isso dessa forma, porque para mim comunicação resolve 80% dos problemas que a gente tem de gestão. Então, acho que é isso, envolver a liderança, fazer com que eles se sintam parte. No final do dia, os líderes são os responsáveis pela gestão dos times, né? Então, eles precisam se sentir representados por aquilo que está escrito dentro dessas competências. Eles precisam entender que aquilo ajuda eles no dia a dia a fazer a gestão das pessoas, do time, ajuda nas conversas, facilita as conversas, né? Então, assim, eles precisam participar do processo, né? Fazer Daisy People, para mim, é um tiro no pé gigantesco, assim. Não rola, acho que cai, assim, muito difícil construir. Simplificar ao máximo, eu sou fã de tentar simplificar, super respeito toda a teoria que existe por trás, a ciência que existe por trás de Levels, que eu acho que é um pouco o que a Dani está trazendo, mas acho que na hora da prática, respeitar muito o que é o seu momento como companhia e tentar simplificar ao máximo coisas muito complexas, muitas competências, muito detalhamento. Acho impossível você conseguir expressar no limite tudo que você quer expressar sobre a carreira e a trilha e o desenvolvimento de uma pessoa. Cada pessoa é muito única, vai ter desafios diferentes, então não acho que a gente vai conseguir estressar e chegar numa matriz perfeita que cubra tudo. Então, tirar esse peso de tentar ter essa matriz perfeita e tentar simplificar. Então, eu acho que o exercício da simplificação é um exercício, na verdade, muito poderoso, porque você chega ali no que importa realmente, né? O que são os critérios reais, assim? O que no dia a dia a gente realmente está observando se as pessoas estão realmente trazendo ou não trazendo, né? No final do dia, isso se reduz a, sei lá, 5 máximo, né? Não passa muito disso, assim. A parte técnica que você falou, Dani, né? A parte de habilidades específicas ali, a parte hard, né? Que eu também não gosto disso. Pode ser um grande bloco de habilidades técnicas, né? E você coloca tudo ali dentro e cada liderança vai olhar para aquilo da forma como, né? Vai trazer a sua interpretação e a sua cor para aquilo. Na Loft a gente acabou caminhando para isso. Na nuvem a gente tem caminhado para isso, com exceção do que a Dani já falou, times muito técnicos, né? E aí que existe realmente uma expectativa muito clara, técnica dessas pessoas, como que elas desenvolvem, etc. Aí eu acho que faz todo sentido você abrir. Para as outras áreas, eu acho que isso vai ser muito de cada área e seria uma loucura você tentar cobrir tudo que pode estar acontecendo. Dentro de um time de people, a gente pode ter uma diversidade de coisas, né, de skills técnicas ali que a gente vai ter que cobrir. Acho que isso, assim, se eu fosse resumir em 2, seriam essas, assim, traz a liderança para construir isso junto com você, é algo que a liderança vai usar no dia a dia muito mais do que people, então tem que ser algo que realmente ajude a liderança e mantenha isso o mais simples possível para que seja realmente utilizado, né, se torna um grande Frankenstein ali que a gente coloca muita coisa, muito detalhe, muita coisa escrita, a leitura fica difícil, acaba ficando difícil de utilizar. Então, acho que também não é um bom caminho. No final das contas, é a mesma coisa sobre valores culturais, né? Você não vai escrever todos os valores culturais que você espera que uma pessoa demonstre na empresa. Você tem que escrever o que é primordial, o que realmente muda o ponteiro, o que realmente traz clareza, né? E aí uma pessoa até perguntou... Pode falar, Gabs. Não, e eu lembrei de mais uma coisa. A gente falou de comunicação, né? Comunicação sobre isso. Alinhamento das expectativas sobre o que é essa ferramenta. Acho que até para ajudar a liderança, né? Acho que o maior medo que eu já escutei de líderes quanto a trazer levels é gamificar.
né? As pessoas criarem expectativas que, putz, dei check em todas as caixinhas aqui, agora eu sou CEO, L1000, parabéns para mim. Não é assim que funciona, né? Então, comunicar muito e alinhar as pessoas sobre o que é essa ferramenta, né? Se a gente puder dar uma dica que eu adorei, que o nosso time na nuvem fez, a gente colocou que isso é uma bússola, não é um GPS. Ou seja, né, a gente está mostrando direcionamento, mas a gente não está falando vire à esquerda, vire à direita e etc. A gente está dando direcional, né? Então, fica aí para quem está aqui, Adorei. Parabéns para o time, porque eu adorei essa frase e acho que é um pouco sobre isso. Eu adorei o liderança por design versus liderança por exemplo. Acho que essa frase, ela tangibiliza muito o que a gente está falando. E gostei muito do bússola e não GPS. Muito bom. Teve uma pessoa, inclusive, a Laura perguntou, né, a quantidade de competências, a Gabs respondeu, eu também concordo, eu acho que a gente tem que ir para um volume de 5 competências. Menos do que isso é um desafio, poderiam ser 4, poderiam ser 6, mas se a gente está falando de 10, 15, fica muito mais complicado, né? A Amazon é um exemplo fora da curva, eles têm 15 Leadership Principles, mas é isso, né? Estamos fazendo levels pela primeira vez, será que a gente quer colocar essa complexidade? Minha sugestão, não. Né? Então, basicamente é isso. Gente, eu queria, né, a gente já chegou ao finalzinho da nossa Masterclass, quero agradecer a todos vocês, mas não quero que ninguém saia com dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui, Gabs também consegue ficar mais um pouquinho, e também quem quiser me mandar mensagem no WhatsApp, eu estou aqui, a Ananda também mandou o link. Alguém levantou a mão? Alguém ameaçou levantar a mão? Não? Tem uma dúvida. Como que Level e a pauta de diversidade se conversam? Ótima dúvida, Soraya. Eu acho que, na minha visão, quero ouvir a Gabs também, mas para mim tem muito a ver com sair do favoritismo, sair dos vieses de eu acho essa pessoa muito boa porque ela é boa e eu não consigo explicar e ter profundidade por que uma pessoa tem mais performance do que a outra, e ir para um lugar de realmente entender os porquês, né? Então, quando a gente olha para um alicerce bem desenhado, quando a gente está falando de pessoas avaliando pessoas, vai ter subjetividade, né? E vão ter vieses. Mas quando a gente não tem esse alicerce, o viés é muito maior, porque não está descrito ali exatamente o que é esperado daquela pessoa, como é que ela demonstra aquela habilidade, aquela competência, aquele comportamento. Quando a gente tem esse desenho, a gente consegue proteger muito mais o líder que faz no gogó, né? O líder que faz na lábia e que não consegue realmente aprofundar a análise dele além dos vieses que ele pode ter, né? Então, acho que esse, para mim, é o principal ponto da gente conseguir ter uma estrutura mais coerente. E eu acho que um outro ponto é que quando você tem levels desenhado, você desenha uma estratégia de remuneração linkada a cada um dos levels. Então, você também consegue analisar a remuneração de uma forma mais coerente, porque daí você vai ter pessoas nos cargos, né, nas funções e nos níveis também mais coerente. E não vai ser tipo, fulano é cargo tal, com remuneração tal, porque o fulano é privilegiado, branco, blá, 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 blá. A gente consegue também garantir mais coerência nesse nivelamento da remuneração das pessoas e entendendo o pay position das pessoas, ou seja, onde é que as pessoas estão na faixa salarial. Então, também é mais fácil cruzar os dados para demonstrar os vieses que a gente, né, que a gente tem e as decisões que a gente está tomando sobre promoções, sobre aumentos salariais, porque a casa está mais arrumada e o alicerce está melhor desenhado. Gabs, não sei se você tem algum ponto também, se você concorda. Eu concordo super, eu acho que é uma forma de mitigar vieses, sim, na gestão de pessoas, eu acho que é uma ferramenta poderosa para isso. E eu também já vivi o cenário onde a pauta de diversidade era uma das competências avaliadas para falar de maturidade. Quando a gente quis fazer o push, eu estou vendo o rostinho das pessoas que estavam na Loft. Quando a gente fez isso, as pessoas estão fazendo assim para mim, e é isso. A gente chegou a colocar na Loft, não sei se ainda está, mas a gente tinha, isso como uma competência a ser reconhecida. Então, muito legal. Não necessariamente com talvez a ideia que todo mundo tenha de
talvez respeitar e etc., mas valorização da diversidade. Então, assim, o quanto a pessoa busca o diferente, o quanto a pessoa é aberta a escutar o diferente, de forma proativa, né? Desde um IC até a pessoa líder, o quanto ela promove diversidade dentro do seu time, o quanto ela busca isso na hora de recrutar, na hora de formar um time, falando de todos os tipos, né, de diversidade, tanto diversidade de raciocínio, quanto a diversidade de características, né, então, acho que foi isso, a gente já viveu esse cenário, eu gostava muito de ter isso dentro dessas competências, e falando de quantidades, eram 8 competências, a gente trabalhava com 8 dentro da Loft, uma delas era sobre isso. Muito bom, muito bom. Perguntas, é possível levels e cargo coexistirem? Sim. O meu ponto seria, a gente parte de uma estrutura de levels e desenha uma estrutura de levels para a gente fugir dos vieses do título de cargo e depois a gente constrói o depara do cargo. Então, a minha estrutura vão ter 10 níveis, beleza. O nível 1 eu vou poder ter cargo tal, tal e tal. O nível 2 eu vou poder ter cargo tal e tal e tal. Nível 3 e a mesma coisa. Então, é mais uma mudança de mentalidade na construção. Quando for implementar, vocês podem fazer, com base na matriz pronta, um depara do cargo. Apesar de eu ser mais a favor de falar, tipo, da linguagem da empresa mudar para levels e sair o cargo. Porque eu acho que, inclusive, quando por exemplo, entra um líder novo na companhia, a gente deveria fazer um onboarding para o líder, falando, deixa eu te explicar que a gente trabalha com levels, essa é a nossa matriz, é assim que a gente, né, quando você for recrutar para o seu time, você vai pensar nessas habilidades e nessas competências para você procurar as pessoas que você vai compor seu time. Então, eu prefiro que o líder já não fale, então é um gerente, porque daí ele vai trazer o então é o gerente com a malinha de gerente que ele tem da cabeça dele, e não sobre o que está escrito na matriz. Então, eu prefiro que a linguagem da empresa seja alterada. Mas isso não quer dizer a pessoa não colocar um cargo no LinkedIn, não ter um CBO, né, não ter um registro na carteira de trabalho, a gente não está falando disso, é mais uma questão de gestão mesmo. Gabs, eu não sei se você pensa diferente nesse ponto. Eu penso super igual. A minha conversa, para quem me conhece mais vai saber que às vezes eu sou meio irônica. Quando a gente fala sobre cargo, eu sempre peço para a pessoa me falar quantos CEOs ela conhece no LinkedIn e quantos realmente ela traria para a posição de CEO da companhia. Porque é isso, assim, né, cargo é muito genérico hoje em dia, assim, é difícil a gente falar, por mais que tenham algumas expectativas alinhadas com alguns cargos, que a gente conversa, etc., mas depende muito da tua estrutura, depende do ambiente, né, todo mundo é CEO da sua vida, enfim, cada um pode ser CEO do que quiser, assim, então, acho que a conversa de levels leva para um lugar mais maduro, eu acho, e a gente começa a falar, sempre que me falam, quero contratar um head, eu falo, ok, mas de que nível? É um head que vai, né, em que nível ele vai ser head? Ele vai ser um head com time, sem time? Ele vai ser um head que vai ter autonomia para tomar X, Y decisão? Então, para mim, eu super concordo. Muito bom, muito bom. Nossa, gente, a gente podia ficar aqui o dia inteiro, né, a noite inteira falando de levels, eu realmente sou muito apaixonada por esse tema. Quero muito agradecer a presença de todo mundo, foi muito bom estar aqui. Gabi, muito, muito obrigada, sempre um aprendizado junto com você, e vai ser muito bom também na aula, não percam a aula bônus, gente, com a Gabi, que vai ser muito legal também a gente trazer mais detalhamento para vocês. Boa noite para todo mundo, muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Obrigada, Dani. Obrigada. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.